Boa noite, nossa saudação a você que já está acompanhando aí os primeiros dias do nosso programa Igreja.com, aliás, o programa da Diocese de Barretos, que é levado ao ar toda noite, às 18h50, de segunda a sexta-feira, antes do nosso telejornal Lombardes News. Bem, outubro é mês das missões. Nós estamos aqui com o Padre Rogério, que é pároco da Paróquia São Benedito, da Congregação dos Estigmatinos, e nós vamos falar sobre esse mês missionário extraordinário que o Papa Francisco convocou toda a igreja no mundo inteiro para que esse mês de outubro, que estamos já dentro dele, seja um mês missionário extraordinário, porque a missão é a alma da igreja. Boa noite, Padre Rogério, muito obrigado aqui pela sua presença, o senhor que também vai estar sempre aqui com a gente. Nós gostaríamos desses seus comentários iniciais, né, dessa convocação que o Papa fez. Primeiramente, então, boa noite, Lombardi, os que nos acompanham aí no programa Igreja.com. Meu boa noite, um grande abraço a todos e agradecer de antemão já a oportunidade de estarmos aqui, poder conversar e falar um pouquinho desse tema tão importante, esse tema tão pontual que é aí o mês extraordinário missionário que o Papa nos pede, e também falar dessa importância da missão, não só no mês de outubro, não só porque o Papa instituiu, mas da necessidade, da importância e aquilo que identifica a igreja como sendo principalmente aquela que tem como característica ser permanentemente missionária. Na convocação que o Papa fez, Padre Rogério, eu até anotei aqui, com todas as conferências episcopais, todos os institutos de vida consagrada, sociedades de vida apostólica, associações, movimentos em geral, todos têm que se engajar nessa missão, que não é só também para o mês de outubro, né? Exatamente. Esse é o espírito da igreja. E o Papa, o nosso Papa, tem justamente esse conceito muito forte de mostrar a necessidade de convocar e retomar, não só porque é um mês que o Papa Francisco instituiu, mas é porque é da natureza da igreja e, mais do que isso, estamos vivendo em tempos de de anunciar, de pregar essa boa nova, na medida em então, que o Papa vai nos convocando e convoca não só os bispos, as conferências, as instituições, mas de modo especial todos nós batizados que temos como identidade própria a anunciar, pregar essa boa nova de Jesus. Então esse pedido do Papa vem acolher, vem reforçar e despertar nas nossas comunidades, nas nossas igrejas, nas nossas dioceses, esse tão profundo pedido e ordem de Cristo, e de pregar o Evangelho. Então dentro desse contexto, eu penso que o Papa Francisco foi muito feliz em estar retomando e mostrando a necessidade urgente de nós estarmos aí abertos para levar e para reavivar as comunidades. Inclusive, ele tem o Igreja em Saída, que é o bordão. Exatamente. Da igreja. A igreja em saída, um bordão muito forte, né? Muito forte. Você que nos desinstala, faz a gente pensar, que igreja nós queremos ser? Acho que penso que no fundo, o Papa está dizendo, que igreja vocês querem ser? A igreja da missão ou a igreja da manutenção? Então, de mudança mesmo, né? Aliás, seria bom lembrar, porque é o primeiro assunto sobre missões que nós estamos abordando aqui no Igreja.com. Padre Rogério, o mês de outubro é dedicado às missões, todos os anos é lembrado essa temática. Exato. Nesse mês. Devido ao Papa Pio XI, no começo do século passado, ter escolhido esse mês em virtude da Santa Teresinha do Menino Jesus, que nós celebramos agora, dia 1º de outubro último, né? O dia dela. Então já é
mais de um século Já, aí que esse mês é assim, né? Exatamente. Para essa temática. Parece-me que antigamente, ou alguns anos atrás, não se dava esse ênfase tanto, ou porque ficou um pouco amortecido dentro das nossas comunidades, ou dentro da própria pastoral missionária, o sentido de sair, de despertar. Então, eu acho que o Papa quer justamente isso, fazer com que esse mês de outubro não seja apenas mais um mês missionário, com um tema, com uma campanha simplesmente, mas ele quer dar a tônica de que é preciso fazer da nossa igreja a identidade dela acontecer no dia a dia das suas comunidades. Mas por que ele quer dizer? Que diferença que ele quer do mês missionário para ele ter colocado esse adjetivo na frente, extraordinário? Extraordinário por quê? Porque a palavra diz que é algo diferente. E nas preparações para esse mês? Desse mês, o Papa quer dizer o seguinte, que não podemos ficar somente uma ênfase melhor maior, e com atitudes do que nos anos anteriores. Isso, porque a gente ficava assim em certos temas, falava-se o tema na missa, falava-se o tema num certo grupo, mas não se tinha de fato o agir, o concretizar dessas atividades missionárias. Então penso que a partir de agora o que o Papa quer? Fazer com que isso nos desinstale, sair em missão mesmo, não ficar somente numa reflexão, numa recordação de que a igreja é missionária, a identidade da igreja é ser missão, mas continuamos ainda estagnados, estáticos dentro das nossas comunidades. Então, o diferencial que eu penso é esse desinstalar-nos para sair em missão verdadeiramente. Tá? Aliás, sem querer cortar, mas nesse tema, ele escolheu batizados e enviados. Tem tudo a ver com tudo. Por quê? Esse significado. Por que tem? Porque justamente todo batizado, no momento em que ele recebe a graça e se torna participante da família de Deus, em que nós recebemos a água e somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a partir daquele momento nós nos tornamos também missionários. Primeiramente, filiação divina. Dentro do batismo, automaticamente o Senhor nos diz: você é meu missionário. Você se torna missionário para ir em nome de quem? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então você é um missionário a partir do momento do batismo. Então por isso que o Papa fala, todo batizado é missionário. É da essência do batismo também. Ele não pode recusar essa missão. Não pode. Por quê? Está dentro, a essência, a identidade do batizado é ser missionário, estar a serviço da Igreja de Jesus. São João Paulo II, eu me lembro, ele também escreveu que um cristão, ou ele é missionário, ou ele nem pode se considerar cristão. Tem tudo a ver, né? Exatamente. Então é a partir desse ponto que o Papa Francisco quer nos alertar e recobrar aquilo que é, de fato, assim, um ponto muito importante dentro da nossa caminhada de batizados. Eu fui batizado para quê? Para ser só filho de Deus? Quer dizer, Ele me chama para uma missão. Deus me chama primeiramente para fazer parte da graça, da filiação, mas dentro do contexto Ele me dá uma missão, tá? E a igreja, ela tem insistido muito nessa palavra, nessas duas palavras, discípulo, missionário. Exatamente. Então, discípulos e missionários de Jesus Cristo. Todo aquele que se torna batizado, ele se torna discípulo de Jesus a partir do conhecimento do Cristo, um conhecimento profundo, e ao mesmo tempo Jesus vai dizer para ele: quer me seguir? Seja meu seguidor, tome sua cruz. E tomar a cruz no contexto desse chamado é ser missionário do Pai, missionário de Jesus. E o tema que o Papa escolheu, batizados e enviados, ele continua com a seguinte frase: a Igreja de Cristo em missão no mundo. A Igreja de Cristo em missão no mundo. Isso tem que ser contínuo. Não é no mês só. Não é assim, especialmente. O que o Papa vai lançar especialmente nesse mês para dar um reforço, mas o papel, a missão, a vocação, o chamado é permanente.
Por isso que nós falamos, missão permanente. Não é para ontem, não é somente hoje, amanhã nós vamos fazer missão e depois ficamos o resto do tempo ao redor das nossas comunidades. Então o trabalho missionário é permanente porque ele é para todo dia, para toda hora, para todo chamado que Deus faz. Então, ir de pregar o Evangelho significa estar atento 24 horas ao anúncio e ao trabalho da missão. E nem pode se reduzir, né, Padre Rogério, esse trabalho missionário apenas ao clero. Exatamente. Quer dizer, o padre é aquele que vai estar animando, ser o motor, é aquele que vai dinamizar com os fiéis, com os paroquianos, o modelo, a dinâmica, como trabalhar a missão no dia a dia, mas sempre levando todo batizado a ser missionário. Essa é a tônica. Então não podemos pensar que missionário é só o padre, só o papa, só a freira, só a irmã religiosa, mas principalmente a tônica que Jesus fala, todo batizado tem que ser discípulo e missionário. Esse tema é tão importante, tão essencial para a vida da igreja, que nós já convidamos o Padre Rogério para vir aqui um outro dia nesse mesmo mês para estender esse assunto. Por quê? Porque às vezes a gente encontra uma certa resistência, né, do leigo em sair para uma missão porta a porta, que seja, ou na vida social, na sociedade em geral. Então nós já deixamos aqui o convite para o Padre Rogério voltar, nós teremos o prosseguimento desse assunto. Por enquanto, muito obrigado, Padre, por estar aqui hoje no nosso programa, que está começando esse mês, e fica aí o convite de estar sempre conosco todas as noites, a partir das 18h50. Boa noite. Boa noite, Obrigado. Eu agradeço o convite e quero sim, estar presente para podermos falar mais da missão, que é um tema que me agrada muito, no qual também tenho feito sim, muitas missões, não só missão paroquial, mas missão em região missionárias. Então, creio que nós temos aí um vasto tema para falar e agradeço aí ao convite. Uma boa noite a todos. É isso aí. Fique agora com o telejornal Lombardes News.